E a gente tem observado que nos anos anteriores tem se discutido muito a questão da tecnologia, de novas experiências no ponto de venda, mas esse ano a NRF trouxe um drive de pessoas, né? Ou seja, a gente sabe que a tecnologia ela é indispensável no ponto de venda, mas qual é a finalidade de você investir em tecnologia, investir em visual merchandising, investir em experiência no ponto de venda? É atender justamente a expectativa dos seus consumidores, atender a expectativa também dos seus colaboradores, que são ponto-chave dentro desse processo de geração de experiência para o consumidor. Então, o que a gente tem observado de tendências mundiais no varejo, que se aplica muito à realidade do Brasil, é justamente esse anseio do consumidor por esperar muito mais do ponto de venda, esperar muito mais do varejo. Ele não busca mais uma transação convencional, ir na loja, comprar um produto, efetuar o pagamento e ir embora. O consumidor espera hoje do varejo um ponto de entretenimento, um ponto de experiência, então o varejo caminha para esse sentido. Então, dentro disso, dentro da expectativa do consumidor que passa a enxergar o varejo de uma outra maneira, o desafio dos varejistas é justamente, então, trazer tecnologia para o ponto de venda, integrar a sua operação física com o ambiente digital, trazendo conveniência, comodidade para esse consumidor. Nesse sentido também a gente tem ouvido muito falar sobre o conceito omnichannel, né, da multicanalidade, então a possibilidade do consumidor comprar por um aplicativo, retirar na loja, ter um atendimento por um canal digital, enfim, tirar todo esse atrito, todas essas barreiras que ainda existem dentro das operações. No final do dia, a gente tem algo em comum, né? Todos nós somos consumidores. Então, se a gente se colocar no outro lado da história, né, na posição de consumidor, fica muito fácil de entender quais são as nossas expectativas. Hoje tudo é muito simples para o consumidor, para contratar, por exemplo, um serviço. A gente vê uma série de novas soluções, casos como Netflix, como Uber, que transformaram a experiência da contratação de algum serviço. E esse comportamento ele se repete no consumidor quando ele também vai no varejo. Então, a forma como ele paga vem se transformando, aquilo que ele espera do ponto de venda vem se transformando, o atendimento digital de maneira muito mais direta e objetiva também é um anseio. Então, o que a gente percebe é realmente a transformação nesse sentido, uma profunda compreensão dos anseios e dos objetivos dos consumidores, que, como eu falei, buscam cada vez mais no varejo momentos de lazer, momentos de entretenimento, momentos de experiência elevado. Então, a compreensão dessa expectativa e, do lado dos varejistas, o desafio de reduzir atrito, de trazer comodidade, de trazer conforto nas transações, melhorando assim essa relação entre consumidores e entre lojas, sejam lojas no ambiente físico, sejam lojas no ambiente digital e principalmente com a integração desses canais, que é aquilo que é a nossa vida, né? Hoje a gente interage muito com o smartphone, mas a gente também tem uma vida e o que transforma a experiência do consumidor e deixa algo realmente diferenciado para ele é essa possibilidade de integrar esses dois mundos, o mundo virtual com o dia a dia. E sem dúvida nenhuma faz toda a diferença na hora de atender o consumidor. Nesse sentido de gerar experiência para o consumidor, o colaborador tem um papel muito importante, porque a experiência ela não se dá somente por pontos de tecnologia dentro da loja ou por um bom trabalho de VM. O consumidor espera ser bem atendido, espera ser atendido por profissionais que são engajados com aquele produto ou serviço que é comercializado naquele ponto de venda. Então, o colaborador tem um papel muito estratégico. A gente tem percebido que as empresas que qualificam mais seus colaboradores, que trazem para o seu corpo de funcionários colaboradores especializados no sentido de identificação com o produto que é comercializado no ponto de venda, conseguem trazer para o consumidor uma experiência muito mais interessante, porque afinal de contas aquele colaborador se identifica com o produto ou serviço que ele está comercializando, que de certa forma agrada ao consumidor, e ao mesmo tempo a experiência só é completa quando a interação humana também é positiva, né? Então não adianta nada se você tem uma loja muito bem equipada, com uma série de tecnologias, mas ali no momento da interação humana você não é bem atendido, isso pode comprometer toda a experiência. Então qualificar o colaborador é muito importante sim, e tem tido cada vez um papel mais estratégico, mesmo com todo o avanço da tecnologia que a gente tem percebido nos dias de hoje.
Quando a gente fala de entender esse consumidor e atender esse consumidor, também não é de qualquer maneira, né? Hoje em dia existem ferramentas que conseguem reunir dados desses consumidores, entender expectativas, padrões de consumo, padrões de comportamento, e a partir daí você consegue então ajustar a entrega da sua loja, a entrega da experiência que você oferece dentro da sua loja para os seus consumidores. Então, nesse sentido, programas de fidelidade, ferramentas que ajudem para que você consiga obter essas informações, obter os dados de comportamento e de consumo dos seus clientes são imprescindíveis para que nesses ajustes de experiência que você faz no seu ponto de venda, você consiga ajustar para aquilo que o seu consumidor quer, para aquilo que o seu consumidor deseja. Então a comunicação ela precisa ser muito mais personalizada. É um grande desafio, porque ao mesmo tempo que você tem que atender um número enorme de pessoas, para cada um deles você tem que ser capaz de entregar aquele atendimento que é esperado por aquele consumidor. Então essa customização, essa personificação, ela também é algo que é muito desejada pelos consumidores no dia de hoje.